E aí, pessoal, tudo bem? Então, nessas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica, né? Nós vamos relacioná-la um pouco com a primeira lei, né? A primeira lei é uma lei de conservação de energia, né? E a primeira lei permite que processos que são irreversíveis ocorram. Por exemplo, a primeira lei permite que, por exemplo, se você tem uma xícara de café sobre a mesa, e se essa xícara cai, né, é, é, a, levando em consideração apenas a conservação de energia, o processo inverso ele pode ser realizado. Mas na prática nós sabemos que isso é impossível, né? Mesma situação do exemplo, você tem lá uma câmara, né, deixa eu pegar aqui, colocar a caneta. Se nós temos lá um reservatório, né, de gás, certo? De um certo gás, e esse gás está contido em um determinado volume inicial. Aí aqui, então a gente deixa esse gás contido aqui nessa região, e essa é uma parede fina. Se você rompe essa parede, esse gás ele vai se espalhar, né, vai se desordenar, e a primeira lei permite, né, que esse gás volte ao seu estado original, né, retorne para o volume inicial, né, mas nós sabemos que na prática isso não acontece. A segunda lei vem para dar uma seta, né, uma direção dos processos termodinâmicos, né, ela vai indicar para a gente qual direção o processo ocorre, né, e se esse processo é irreversível. Então aqui, né, tenho aqui alguns exemplos, né. Por exemplo, se nós temos aqui um cilindro, né, com uma temperatura interna maior do que a temperatura externa, né? Se esse sistema entra em equilíbrio, né, a seta do tempo indicada, ela vai indicar essa direção. Existe, né? Você não consegue nunca que o sistema, sem a realização de um externo. Para isso, você vai ter que realizar um trabalho externo. Para esse sistema, nós falamos que a entropia do sistema aumentou, né? Ela não se conserva como energia, ela aumenta, né? Para você ter um processo reversível nesse sistema, você teria que ter a temperatura externa bem próxima da temperatura interna, e aí, com flutuações, né, você conseguiria fazer um processo reversível. Para falar um pouquinho da segunda lei, vamos começar falando sobre máquinas térmicas. Uma máquina térmica é qualquer dispositivo que transforma calor parcialmente em trabalho ou em energia mecânica. Então, ela é denominada máquina térmica. A substância de trabalho é a substância utilizada na máquina térmica, né, no interior da máquina térmica, que rejeita calor num reservatório frio e para uma máquina, né, para um motor, e pega calor do reservatório quente já para um refrigerador. A substância trabalha, tira calor da região fria e rejeita calor da região quente. Um processo cíclico é uma sequência, né, de processos em que ao final reconduzem a substância ao seu estado inicial. Uma característica do processo cíclico é que a variação de energia interna ela é nula, né? Então, se nós partimos de um processo de um ponto e retornamos para o mesmo ponto, a energia se conserva, então a variação de energia interna no processo cíclico é igual a zero. Então, nós temos que o calor fornecido para o sistema é exatamente igual ao trabalho, né? O calor ele flui inteiramente do interior da máquina para a realização de trabalho. Nós podemos pensar numa máquina térmica, né, como ilustrado aqui nessa figura, né, sempre entre dois reservatórios, né, um reservatório quente e um reservatório frio, certo? O reservatório quente libera calor, parte desse calor é transformado em trabalho, parte desse calor é rejeitado aqui no reservatório frio, né? Se nós pensarmos no trabalho, o trabalho ele vai ser a quantidade de calor do reservatório quente mais a quantidade de calor do reservatório frio, só que essa quantidade aqui, ela como é rejeitada, ela está saindo do sistema, né, ela é negativa. Então, se nós pegarmos os valores absolutos, nós sairemos dessa expressão.
Uma máquina térmica ideal é aquela que pega todo o calor do reservatório quente e transforma em trabalho, né? Mas isso é impossível, né? Você poderia tentar minimizar essa temperatura do reservatório frio, mas você nunca poderia chegar a 0 Kelvin, né? E para fazer esse reservatório frio abaixar a temperatura, você também realiza trabalho. Então, é uma situação que vai depender do que você tem, né? A eficiência térmica, né, é a quantidade de trabalho que você realiza, né, dado uma fonte de calor quente. A quantidade de trabalho você pode substituir aqui pela quantidade quente menos a fria, né? Então, a eficiência aqui representada pela letra E vai ser a quantidade de trabalho da fonte quente menos a quantidade de calor, desculpa, a quantidade de calor da fonte quente liberada pela fonte quente, menos a quantidade de calor rejeitada na fonte fria, dividido pela quantidade de calor, né, da fonte quente. E aí nós saímos nessa expressão que está aqui em cima, 1 menos quantidade de calor rejeitado sobre a quantidade de calor liberado pela fonte quente. E aí nós temos um exemplo, né, que fala o seguinte: o motor, né, a gasolina de um caminhão grande consome 10.000 joules de calor, né? Então, o calor da fonte quente, tá aqui em cima, quantidade de calor que ele consome, QH, vai ser igual a 10.000 joules de calor e realiza 2.000 joules de trabalho. Então, trabalho é igual a 2.000 joules mecânico em cada ciclo. O calor é obtido pela queima de gasolina com calor de combustão, LC, igual a 5,0 vezes 10 à quarta joules por grama. Qual é a eficiência térmica dessa máquina? A eficiência térmica, nós pegamos aqui a expressão anterior, né, vai ser igual a 1, né? Não, desculpa, não a expressão, essa primeira expressão aqui, né? Essa primeira parte da expressão aqui, que vai ser igual ao trabalho realizado dividido pelo calor que é liberado pela fonte quente. Então, o trabalho são 2.000 joules dividido por 10.000 joules. Isso aqui vai dar 20%, né? 0,20, que equivale a 20%. Então, essa aqui é a letra A. Na letra B, qual a quantidade de calor rejeitada em cada ciclo, né? O trabalho vai ser a quantidade de calor, né, que você injeta, mais a quantidade de calor que você rejeita. Então, a quantidade de calor que você rejeita é o trabalho menos a quantidade de calor da fonte quente. O trabalho são 2.000 joules e a quantidade de calor que você injeta, né, no seu motor é de 10.000 joules. Isso aqui vai ser igual a menos 8.000 joules. Então, quer dizer, você rejeita, né, para sua máquina 8.000 joules de calor. Depois, a letra C, qual é a quantidade de gasolina queimada em cada ciclo? Nós temos que para gerar a quantidade de calor, isso vai ser a massa de gasolina vezes o calor, né, de combustão. Então, nós temos que a massa de gasolina queimada em cada ciclo vai ser igual a quantidade de calor dividido por LC. Quantidade de calor são 10.000 joules, né, dividido pelo calor de combustão, que é 5,0 vezes 10 a quarta joule por grama. Então, isso aqui tem 2 significativos, a nossa resposta vai ter 2, isso vai dar 0,20 gramas.
de gasolina por ciclo. Letra D, se o motor completa 25 ciclos por segundo, então ele faz 25 ciclos por segundo, qual é a potência em watts? Potência, né, vai ser, quer dizer, ele realiza um trabalho, então potência é trabalho por tempo. Então são 20, então 2.000, desculpa, 2.000 joules. Ele faz isso, 2.000 joules, em um único ciclo. E ele faz 25 ciclos por segundo. Então, vezes 25 ciclos por segundo. Então, posso cortar ciclo com ciclo, né? Então, eu tenho 2 vezes 25, 50. 50 kJ por segundo, ou 50 kW. Eu posso passar ele quer em watts, né? Eu posso passar isso aqui para HP, né? Eu sei que 1 HP são igual a 746 watts. 746 watts. Então, resolvendo isso aqui, eu sei que o motor é de 67 HP. Letra E. Qual é a quantidade de gasolina queimada por segundo e por hora? Então, letra E. Se ele, em um único ciclo, são 0,20 gramas, né? Então, 0,20 gramas por ciclo, né? E ele faz 25 ciclos por segundo. Então, 25 ciclos por segundo. Posso cortar ciclo com ciclo. Então, 0,20 vezes 25 vai dar 5,0 gramas por segundo. E se eu quiser passar isso para a hora, eu sei que 1 hora são 3.600 segundos. Então, isso aqui eu vou cortar segundo com segundo e vou ficar gramas por hora. Isso vai dar 18.000 gramas por hora, ou 18 quilogramas por hora. Beleza? Então, está respondido. Vamos falar um pouquinho sobre as máquinas de combustão. Uma característica interessante numa máquina de combustão, né, no motor a gasolina, no motor a diesel, é a razão de compressão. Né? Deixa eu pegar a caneta aqui. R, tá? A gente sabe que a razão de compressão de um motor é o volume inicial do motor, tá certo? Do cilindro lá, do motor, até o volume final, né? Depois que ele faz a expansão máxima, a razão de compressão vezes o volume inicial. Para os motores a gasolina, né, essa razão de compressão varia entre 8 e 10. E aqui logo abaixo nós temos um exemplo, né, de um ciclo gasolina, certo? De um motor a gasolina. Como que funciona esse ciclo? Nós temos aqui o motor, ele vai estar num volume mínimo, né, o cilindro, injetado uma mistura de ar e gasolina, de vapor de gasolina, né? Esse ar e vapor de gasolina começa a ocorrer uma expansão, né? Uma fase de, quer dizer, durante a injeção esse motor está girando aqui, tá certo? Então, depois que ele injeta, começa-se a fase de compressão. Quando ele começa a se comprimir, né, a vela solta uma centelha, né, e ocorre a explosão. Então, aqui que se dá a potência do motor. Em seguida, né, quando ele se estende ao volume máximo, o gás, essa válvula é aberta e o gás é liberado. Né? Então, nós temos aqui o reservatório a temperatura quente, né,
Então, quer dizer, estou fornecendo calor aqui, nessa região, e nessa região eu estou liberando calor, né? Eu estou entrando em equilíbrio o meu sistema com o calor externo, temperatura externa. E aí nós temos para o motor a gasolina uma representação do ciclo, né? Que é chamado ciclo de Otto. Então, entre as fases 1 e 2, ocorre a mistura e o gás é comprimido adiabaticamente, então não há troca de calor com o meio externo, certo? Então é uma mistura adiabática. Então, o calor aqui, ao longo dessa região aqui, você recebe a mistura e essa mistura é comprimida adiabaticamente. Do 2 ao 3, né, ocorre a centelha, né? Então ocorre a queima do combustível, então aumenta-se a pressão, a volume constante, e em seguida é realizado o trabalho, né? O gás se expande, né, expandindo o cilindro, adiabaticamente, sem haver troca de calor com o sistema externo. Por último, é aberta a válvula, né, e o calor é rejeitado, né, para fora, né, lá pelo cano de descarga do seu veículo. Esse processo a gente pode calcular a eficiência dele, né? Então, o processo 2, 3 e 4, 1, né, 2, 3 e 2, 3 e 4, 1, são esses processos aqui, 2, 3 e 4, 1, ocorre a volume constante, né, de modo que os calores, né, quente e frio, se relacionam apenas com as temperaturas, né, com variações de energia. O calor quente recebido pelo sistema é maior do que zero, o QC ele é liberado pelo sistema, aqui ele é menor do que zero, tá? Ele é negativo. A eficiência térmica dessa máquina, né, ela vai ser dada pelo calor que é fornecido, mais o calor cedido, né, o trabalho, dividido pelo calor fornecido. Então, substituindo aqui as temperaturas, tá certo? Nós temos essa expressão. Mas para os dois processos adiabáticos, né, o processo 1, 2, que é essa compressão adiabática e essa expansão adiabática, nós temos a relação aqui que leva em conta esse gama, né? Então, nós podemos reescrever as temperaturas T1, né, e T4, né, em função de T2 e T3, certo? Por essa expressão para gases adiabáticos. E aí, nós chegamos na expressão aqui abaixo, né, em que a temperatura T2 e T3 foram reescritas em função da temperatura T4, né, T3 pela T4, e a T2 pela T1, certo? Colocando em evidência T4 e T1, né, embaixo e em cima, nós chegamos a essa expressão, nós podemos eliminar aqui T4 menos T1, e aí nós vamos ficar 1 menos 1 sobre esse R, né, que é a variação do volume, gama menos 1. Né? Para motores a gasolina, né, a eficiência real, né, ela é tipicamente da ordem de 35%. Outro ciclo, né, é o ciclo diesel. Ele é bem próximo ao ciclo a gasolina, né? Ele tem uma eficiência teórica, né, maior do que a eficiência do motor a gasolina, de 65% a 70%. Né? Esse gama aqui, que é um gás diatômico, né, a mistura de gasolina e ar, é 1,4, e a razão, né, de variação do volume é muito maior do que a do motor a gasolina. Né? Ele é um motor mais robusto, né, e o cilindro ele varia maior o volume de 15 a 20 vezes. É um processo que começa aqui no estágio A, certo? No qual ele recebe a mistura, essa mistura é comprimida adiabaticamente, né? Aí não existe uma vela de ignição, né? Essa mistura ela entra em combustão sozinha, então libera-se uma quantidade de calor que há nessa combustão e aí ocorre uma expansão adiabática. Após a expansão adiabática, o calor é liberado, né, pelo cano de descarga, e aí o ciclo volta. É bem parecido, só que aqui nós não temos velas de ignição, né, e a razão de compressão é bem maior do que o motor a gasolina. Tá certo? É isso. E aí na próxima aula a gente segue com refrigeradores.